Salve da igreja, uma paz do Senhor. Amém. Aproveitando o tempo, para ganhar tempo, vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos, de número 121, versículo 1. Será que tem como colocar aí no slide lá? Livro de Salmos 121. Livro de Salmos 121. Versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Somente esses dois versículos. Podeis assentar. Glória a Deus. Como diz a palavra de Deus nesta noite ao nosso coração: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Existe aqui uma pergunta logo no início do versículo, e em seguida uma resposta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Em seguida ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Nós entendemos, e na leitura qualquer um facilmente vai entender ao ler esse texto, esses dois versículos, que quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando ele faz essa pergunta, é uma pergunta e ao mesmo tempo uma preocupação. Porque quando nós nos deparamos em uma situação difícil da nossa vida, algum tipo de preocupação, alguma coisa acontece na nossa casa, na nossa família, nossos familiares, numa situação difícil, é costume de qualquer um ser humano ele se perguntar: e agora o que eu vou fazer mediante essa situação que está acontecendo? Por quê? Porque no início, a princípio, ele não vê saída. É por isso. E ele faz essa pergunta, ele se questiona às vezes para si mesmo. Às vezes a pessoa está enfrentando, começa a enfrentar uma situação tão difícil, talvez uma dívida que aparece do nada. Ele se pergunta, ou ele pergunta para si mesmo: e agora o que eu vou fazer? E quando se trata realmente de uma luta muito grande, um problema muito difícil, uma enfermidade que aparece no corpo, que a pessoa vai ao médico, faz alguns exames e descobre um problema muito sério, e que a medicina não tem solução, ou às vezes na família, a pessoa se pergunta: e agora? Quando a pessoa está vivendo essa situação, na maioria das vezes, o primeiro sinal, a primeira coisa que essa pessoa começa a demonstrar é um silêncio. E começa automaticamente a se isolar e se afastar
das pessoas. A pessoa começa a se enfraquecer e começa, às vezes, em suas palavras, ser pessimista, ao invés de ser otimista. É por isso que eu quero, nessa rápida mensagem, aqui titular ela: Deus fala no silêncio. Aleluia. É no silêncio que Deus pode transformar a sua vida. Meu Deus. Aleluia. É no silêncio que Deus pode mudar o cenário da sua vida. E não só da sua vida, mas também da sua casa. Também da sua família, dos seus familiares. Nós servimos um Deus que age no silêncio. E através do silêncio Ele pode agir por você em favor de uma pessoa que está talvez no outro lado do continente, em outro país, porque para o nosso Deus não há distância. É verdade, Deus. Aleluia. Como disse o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele se responde para si mesmo: o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? É o que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Aleluia. É aquele que conhece tudo. Maravilha. E todos. Nada pode se escapar dos seus olhos. É verdade, Deus. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há nenhum problema que Ele não possa resolver. É verdade. Nada se escapa dos seus olhos. E não há nenhum sequer ruído que os seus ouvidos não possam ouvir. Às vezes não sai nem palavra, mas Ele está entendendo o que está acontecendo no seu interior. A Bíblia diz que Ana houve um momento de luta interna que ela estava passando. A Bíblia diz que ela movia os seus lábios, nem palavra saía, mas Deus estava entendendo o que estava acontecendo. É no silêncio que Deus pode mudar todas as coisas. Deus poderia ter agido na vida de Moisés, o levantado, quando ele estava lá no Egito. Ele poderia ter ouvido a voz de Deus lá no Egito. Mas não. Deus preparou tudo. E lá no deserto, ele apacentando as ovelhas, Deus preparou um momento no silêncio. Deus fala com Moisés. Moisés, a terra que você pisa é santa. Tira as tuas sandálias. E Deus começou a falar com ele. E todos sabem da história. E a partir daquele momento, a vida de Moisés se transformou. E automaticamente, antes de iniciar uma nova trajetória, um novo recomeço na vida, sabe o que acontece? Uma nova mudança? É a mudança interior. Meu Deus. Antes. Aleluia. E dá para provar isso facilmente. Porque Moisés estava lá naquele deserto. Por quê? Porque havia matado um homem. E não era daqueles ao qual ele foi criado, e tendo como irmãos. Mas era um hebreu. Então a mudança já estava acontecendo na vida de Moisés, no interior, na alma, no espírito.
vai num lugar ali, conversa com muita gente. Esses dias, um companheiro ali, um colega de trabalho, me disse: eu não sei por quê, mas ultimamente está acontecendo isso e isso na minha vida. Eu tinha um vício de fazer isso, determinadas coisas. Ele estava se abrindo comigo ali, o coração dele, confidenciando coisas íntimas dele comigo, falando algo ali, algo tremendo, sério. Aí ele disse: e eu não sei porquê, mas de uns dias para cá, eu perdi o interesse nisso, não quero mais fazer isso. Naquele momento eu disse comigo mesmo: Deus está fazendo uma mudança nessa alma. Glória. Aí ele disse: esses dias eu estava indo para um lugar aí, que não é um lugar bom, e eu comecei a sentir algo dentro de mim forte, e eu senti dentro de mim uma voz dizendo que aquilo ali, aquele ambiente não era bom para mim. E ele não estava entendendo que Deus já estava falando com ele. Então Deus, ele vai transformando o interior e depois ele manifesta a sua voz de várias formas. Pode ser na mente, na alma ou no espírito. Alguns aí ensinam que o espírito e a alma são um só. Eu respeito todos os pensamentos, ideias, maneira de pensar, mas eu não creio nisso. Não creio. Tessalonicenses 5:23 coloca isso por terra. Diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Lá está especificando: e o vosso corpo, que é um, a vossa alma, 2, e o vosso espírito, 3, seja plenamente conservado. São 3. Aleluia. Se você for analisar, não só a questão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas a nossa vida, a vida terrena e outras coisas mais, tudo está ligado em 3. É muita coisa. Até questão do lado político aí, existem as questões dos lugares onde tomam as decisões. Os principais são 3. Então, existe uma ligação muito forte. As pessoas passam despercebidas com isso. Mas vamos voltar aqui. Deus, ele fala no silêncio. Só que a pessoa tem que estar um pouco ligada para entender que Deus está falando com ela. Porque senão Deus está falando e a pessoa não abre o coração e não entende. E aí não se cumpre Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta. Ele não invade. E bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu vou entrar. Eu vou entrar por essa porta. Vou entrar nessa casa. Ou seja, eu vou entrar nessa vida. Eu vou direcionar os caminhos dessa pessoa. Eu vou ajudar essa pessoa. Eu vou trazer livramento na vida dessa pessoa. Eu vou trazer sucesso na vida dessa pessoa. E o versículo diz: entrarei, cearei com ele e ele comigo. É tudo no silêncio. No silêncio. Quando Deus fala com Samuel, Samuel estava onde? No meio de uma multidão? Não, ele estava deitado, sozinho, tranquilo, não imaginava. Dá para ver claramente no texto que
imaginava o que estava para acontecer na sua vida. Olha, veja bem, para Deus teve que falar quantas vezes para ele entender? 3 vezes. Falou a primeira, aí ele foi ao encontro de Eli, pensando que se tratava de uma voz humana. Pela segunda vez, da mesma forma, de repente ele é orientado: volta a deitar. E se você ouvir a voz de novo, voltar a te chamar, você diz: Senhor, eis-me aqui, porque é o Senhor que está querendo falar contigo. Aleluia. No silêncio. Quem sabe nessa noite Deus vai falar com alguém aqui hoje no silêncio. Meu Deus. Aleluia. Trazer um renovo, uma mudança, Glória a Deus. uma transformação na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia. Eu conheci uma pessoa crente. Na época que eu conheci essa pessoa tinha mais de 20 anos de fé. Mas essa pessoa não sabia nem como explicar, se expressar. Essa pessoa sentia como se fosse um tormento dentro de si mesmo. Não tinha paz em si mesmo. Sorria, mas existia tristeza no seu coração. Essa pessoa era muito comunicativa, conversava com todas as pessoas, fazia muitas pessoas sorrir, mas ela mesmo, o interior dela estava sempre triste. Chegava em casa, aquela amargura, aquela dor aumentava, não tinha paz. Crente, pregava, uma pessoa que olhando assim era impossível de entender. Eu convivi com essa pessoa, nunca imaginava isso. Mas um belo dia, num culto, alguém traz uma palavra semelhante a essa. E no meio do culto, Deus começa a falar com essa pessoa. Sabe de qual momento? Essa pessoa sentiu uma inquietação e foi ao bebedouro tomar uma água. A pessoa chegou ali, pegou a água, tomou a água, e quando foi retornando à igreja e foi para sentar no seu banco ali, no seu assento, Deus começou a falar, ela começou a sentir algo diferente. Aleluia. E aquela palavra que estava sendo ministrada, a palavra entrava e penetrava no coração e na alma. Uma coisa eu vou dizer e tenho convicção, certeza, 100% de certeza do que eu estou falando. As pessoas, todas as pessoas, no geral, que não gostam de ouvir pregações e mensagens, pode observar, são pessoas fracas espiritualmente. A sua fé ela é bem rasa. São pessoas pessimistas. São pessoas que, ao invés de somar dentro da igreja, subtrai, diminui. Não consegue assentar e ouvir a palavra. E tais pessoas assim, é impossível de receber um milagre, uma bênção, uma transformação. Sabe por quê? Porque é a palavra que transforma. É a palavra que vivifica. É a palavra que traz paz. É através da palavra que vem a cura, o milagre na sua vida. É através da palavra que vem a bênção de Deus sobre a sua vida. É através da palavra que você é salvo. É através da palavra que tudo tem que acontecer na sua vida. E é justamente por isso que existe um versículo que diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que diz isso? Que as minhas palavras não hão de passar? Sabe o verdadeiro, exatamente por que diz assim?
no dia do juízo final, a Bíblia fala que não será no céu o julgamento, o juízo final que eu estou falando, e nem será na terra, será nos ares. E a Bíblia diz claramente que aqueles que irão comparecer não tem lugares para ele. Vai ser nos ares. E as pessoas que vão comparecer ao juízo final, que vão estar ali para ser julgada, porque esse julgamento é só para condenação, o que estarão diante dessas pessoas ali? A palavra. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se o livro, que é o livro da vida. E depois abriu os livros. E todos foram julgados segundo as suas obras. Os livros são a Bíblia, a palavra. Quando uma pessoa ela é julgada para ser condenada, ela é condenada embasada em quê? Nas leis. E naquele dia, as pessoas que estarão ali, estarão perante os livros que representam as leis de Deus. Mas hoje nós estamos aqui com a oportunidade de receber e sentir e presenciar essa transformação no nosso interior. E nós não precisamos de nenhum intermediário por aí. Não. É só fé, é só acreditar e entender de que Deus, Ele pode falar e agir lá na sua casa, aonde for, no silêncio. Glória a Deus. É no silêncio. José foi vendido pelos seus irmãos. Chegando ali no Egito, foi injustiçado. Foi colocado em uma prisão, injustamente. Dentro daquela prisão, que nós olhamos nos registros bíblicos, nós não encontramos em nenhum momento José murmurando, questionando, blasfemando contra Deus. Pelo contrário, lá dentro da prisão, Deus começou a usá-lo nas interpretações de sonhos. Ou seja, Deus estava no silêncio, dentro daquela cadeia, daquela prisão, trabalhando cada vez mais na vida de José. Mesmo na prisão, o que eu quero dizer com isso? Vou dizer uma coisa aqui muito forte. Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja, não perdemos nenhum culto. Mas eu já conheci pessoas que mesmo nos cultos presentes, até quem prega, às vezes essas pessoas, tem pessoas que se encontram presos em alguma coisa. Alguma coisa está aprisionando aquela pessoa. Aquela pessoa está aprisionada espiritualmente em alguma coisa. Em alguma coisa. Mas o meu Deus e a palavra que eu estou pregando nesta noite, ela pode trazer libertação na sua vida nesta noite, você que necessita. Mesmo em silêncio, mesmo sem você precisar de manifestar, você não precisa se levantar e dizer o que está acontecendo na sua vida, mas você precisa confiar, abrir o seu coração, acreditar e deixar que Ele opere e transforme a sua vida. Mesmo no seu silêncio, mesmo no seu silêncio. Aconteceu também na vida de Sansão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para me ver um pouco aqui sobre o conhecimento dos irmãos. Quem foi que cortou os cabelos de Sansão? Quem? Dalila.
certo? Segundo os filmes. Mas dentro da Bíblia, não foi. Foi quem? Os filisteus. Mas aonde eu quero chegar com isso? Ele foi traído por Dalila. E os filisteus, tendo ele ali, naquela situação, nas mãos de Dalila, aprisionado emocionalmente, no seu sentimento. Sabia que existem sentimentos que não provêm de Deus, que ele pode escravizar uma pessoa, ele pode destruir uma pessoa? Foi o que aconteceu com Sansão. Estava num sentimento que não era de Deus, um envolvimento com uma pessoa que não era de Deus, que não fazia a vontade de Deus. E todos conhecem a história. Cortou os seus cabelos, onde estava ali o segredo da sua força. Foi conduzido a um templo chamado Dagon, né? E o que aconteceu quando ele chegou ali? O que aconteceu quando ele chegou no templo? Ele pediu para ser conduzido às principais colunas que sustentava o templo. Preste atenção nisso aqui. Talvez você nunca reparou nas histórias contadas nos filmes. Tem um detalhe aqui que é muito importante. Ele fez o pedido para ser colocado, conduzido nas principais colunas. Por quê? Porque ele sabia, ele estava já maquinando. Eu quero ir para as principais colunas. Por quê? Porque eu vou falar com Deus no meu secreto, no meu silêncio. E se Deus quiser, se for da vontade dele, e ele me der a força, eu vou matar, aqui, destruir, romper essas colunas, e eu não vou morrer sozinho. Eles vão ver que o meu Deus está comigo. E a Bíblia diz que ele falou com Deus: permita, Senhor, que eu me vingue dos meus inimigos e me devolva mais uma vez a força. Então foi devolvido. Deus permitiu mais uma vez ali que ele tivesse aquela força que foi dada a ele. Verdade. Ele rompeu as colunas e destruiu e matou todas as pessoas. Ele estava no silêncio, porque Deus não estava ali falando, agindo como agia antes. Mas quando ele abriu o seu coração, rasgou o seu coração e demonstrando arrependimento da traição, da confiança que Deus tinha depositado a ele, então Deus mostrou para ele: existe uma consequência do seu erro, mas você vai partir sabendo que eu estou contigo. Aleluia. Porque se Deus não estivesse com ele ali, ele não tinha recebido a força. A oração não tinha sido respondida. Então estava mais uma vez ali Deus mostrando que estava agindo no silêncio. Inclusive, pastor, muitos, no tempo, no dia lá, muitos achavam que ele estava sendo, como dizer, um fantoche dele, o rico dele. Isso. O rico dele, mas não acreditando no poder que Deus tinha dado para ele. Faziam chacota dele, criticavam dele, zombavam dele, né? E humilharam ele. Então, foram muitas coisas que fizeram com ele ali. Mas como existe, eu tenho um versículo que é um dos versículos que eu mais gosto. É aquele que diz que o importante não é como começa, é como termina, é o final. Porque o começo, talvez o começo da sua vida foi difícil, porque talvez tinha muitas coisas que precisavam ser purificadas, limpadas, arrancadas, tiradas, aniquiladas,
né? A gente é como se fosse um diamante quando é achado, tem que ser polido, lapidado, passar por todo aquele processo. Agora, o importante quando a pessoa vai passando por um processo e quando vai chegando no final da sua vida, está bonito, está andando na presença de Deus. É uma pessoa que se torna um exemplo para muitos. Então, o importante não é o começo. Você chegar uma pessoa que hoje toda maltrapilha, drogada, com um cheiro, mau cheiro de cachaça, de tudo que não presta, droga. Isso não importa. O que importa é que aquela pessoa vai se render aos pés de Jesus e os seus passos serão melhores a cada dia. Glória a Deus. E essa pessoa pode se tornar uma grande pessoa, um grande cidadão. Então Deus, ele age no silêncio. Elias, um homem valente, profeta, chegou um momento que ficou com medo. A amargura, o medo tomou conta. Ele se tornou um homem por um período de tempo ali escravo do medo. A Bíblia diz que ele comeu bastante, bebeu bastante e fugiu, saiu para um lugar distante, achou uma caverna e se escondeu. Com medo. Distante. Mas o nosso Deus, como eu disse, nada se escapa dos seus olhos. Aleluia. De repente chega Deus ali, e fala com ele: Elias, o que fazes aqui? Quando Deus está dizendo isso, perguntando para ele, ao mesmo tempo está dizendo para ele: aqui não é o seu lugar não. Distante do povo, isolado, com medo. O medo não foi feito para uma pessoa de Deus. Nós não temos que sair daqui e agir e querer fazer como se fosse um super-herói, um super-homem. Não. Mas eu estou dizendo de medo de enfrentar as lutas, as dificuldades da vida. Isso não foi feito para um crente, para um cristão. Porque nós servimos um Deus poderoso. Graças a Deus. Muito poderoso. E para ser mais claro, não existe nada mais poderoso do que Ele. Ele é magnífico. E Ele age no silêncio. E eu tenho certeza que Ele está agindo aqui nesta noite no silêncio. Aleluia. Jonas também ficou com medo uma certa vez. Recebeu uma ordenança. Ficou com medo. Foi engolido por um grande peixe. E lá dentro, nas entranhas do peixe, ele faz uma oração: Senhor! Ele diz, nas entranhas, algumas traduções, do inferno, no ventre do inferno. Existe algumas traduções que dizem isso. No ventre do inferno, eu clamei ao Senhor. E o que aconteceu? Ele me ouviu. Lá dentro da profundeza do mar, dentro, nas entranhas, do ventre do peixe, eu fiz uma oração e o Senhor me ouviu. E após ele fazer a oração, o peixe vomita ele para fora. Irmão, nada nessa vida, nada nesse mundo, nada está perdido. Não dê como perdido Aleluia. aquela situação, aquele problema, aquela questão que você colocou diante de Deus, que você tem apresentado. Não dê como perdido nesta noite. Deus, Ele age no silêncio e Ele está agindo nesta noite. Glória a Deus. Amém? Queria convidar os irmãos, vamos colocar de pé, fazer uma oração.